Fala, Xará! Bom dia. O ministro Moraes, que mandou tirar o passaporte de Bolsonaro, disse que não devolve para ele atender ao convite da posse de segunda-feira na Casa Branca do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que é amigo de Bolsonaro, tem afinidades com Bolsonaro, né, e que o convidou. Um convite muito especial. E, segundo a agência oficial, Moraes alega que o comportamento de Bolsonaro tem indicado a possibilidade de tentativa de fuga do Brasil. Imagina se Bolsonaro vai fugir, vai dizer assim, olha, eu estou fugindo porque eu sou golpista. Imagina só, que equivaleria a uma confissão. Né? Ele pediu o passaporte, disse que ia devolver logo que voltasse, ia ficar lá 5 dias, algo assim. Né? A possibilidade de tentativa tá parecido com aquela história do golpe também, né? A tentativa, só para lembrar para vocês que a 5ª turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não é crime, não se configura crime, o sujeito que cortou o cadeado, entrou armado na casa, mas não roubou nada. Então, ele foi impedido, né, de roubar. E aí isso foi apenas uma preparação do crime, uma tentativa, mas não se configurou crime. Né? Então, o Bolsonaro já estaria se preparando para fugir do Brasil. Imagina só. Então, vai a Michele Bolsonaro. Certamente vai brilhar na Casa Branca. Né? E ainda, certamente, vai provocar alguma reação da Janja. Né? Michele, não tem como a gente não lembrar disso, né? De fazer essa comparação. Janja está comandando lá as redes sociais na Secretaria de Comunicação. Continua, porque trocaram a moça, o novo ministro da Comunicação, Sidônio, pôs outra pessoa, mas para pôr essa outra pessoa ele teve que submeter isso ao Lula. Né? E o Lula, claro, perguntou para a Janja. E ela ainda vai ficar ligada ao gabinete de Lula, vale dizer, a Janja, né? Redes sociais. E, bom, eu queria falar uma outra coisa. Tem um senador Rick, é um senador republicano da Flórida, que ao ouvir, é o Rick Scott, né? Ao ouvir as declarações e as notícias de Maduro dizendo que ia botar tropa brasileira para invadir Porto Rico e libertar Porto Rico dos Estados Unidos, ele está fazendo uma indagação ao governo brasileiro para ver o que o governo brasileiro tem a dizer a respeito disso. Isso é uma maluquice do Maduro, se dirigindo a brasileiros que estavam lá representando o Foro de São Paulo, o PT e o MST, no Festival Antifascista, né? Por causa daquele general Abreu e Silva, que como capitão participou das tropas de Bolívar, na libertação da Venezuela e da Colômbia. Né? Só que o batalhão, ele chegou a citar, o batalhão Abreu e Silva vai invadir. Só que lá no Recife tem o batalhão Abreu e Silva da PM. Então causou uma celeuma danada. Por falar em convocar, o senador Magno Malta está convocando o chefe da Receita, Robson Barreirinhas, para explicar quem são os criminosos que ele denunciou, né, ao dizer que recuaria naquela instrução normativa do PIX, que criminosos... ele quer saber quem são os criminosos, porque acusar alguém de criminoso, né, tem que dar um nome. E se ele for convocado para ir ao Senado, certamente vão perguntar quem são os parceiros também, porque ele agradeceu a parceria da imprensa nessa tentativa de monitorar o PIX, principalmente dos informais. São 40 milhões nesse país. Né? Aliás, todo mundo pergunta, né? Era fake news. Mas se era falso, como é que a verdade cedeu à falsidade? O caso é que pegaram o governo tentando enquadrar, né,
sabe lá quantos informais que estariam sujeitos a declarar imposto de renda e pagar o imposto de renda, né? Então, é incrível, né? E só para concluir, vocês viram aí que está sancionada a primeira parte da reforma tributária e começa a entrar em vigor em 2027 com o IVA mais alto do mundo, 28%. E mais do que isso, essa primeira parte, só a primeira parte, tem 544 artigos. Pobre do pagador de impostos. De Brasília, Alexandre Garcia. Valeu, Xará.